Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da série de mensagens Frases Bíblicas. Hoje, a frase ou o texto que a gente irá estudar, o versículo, é: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra. Esse versículo, essa frase que está na Bíblia, ela também tem muita dificuldade de entender, muitas divergências de opiniões, de pensamentos. Eu quero falar mais um pouco sobre o que quer dizer esse texto. Esse texto está lá em Gênesis 6, o verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Primeiramente, quando foi escrito, quando foi dito esse pensamento, quando foi escrito essa frase? Foi lá logo quando, antes um pouco ali do juízo que teve ali na época de Noé. Quando o povo ali começou a pecar, começou a entrar em pecado ali muito grande, e acabando vindo ali, Deus chamando Noé para construir a arca e vindo aquele dilúvio, vindo o juízo ali de Deus sobre a nação. Então, foi nesse momento que foi dita essa frase, que foi escrita essa frase. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. Mas, de fato, o que significa esse texto? Será que Deus se arrepende? Deus se arrependeu de ter feito o homem? Será que isso, de fato, que está escrito na Bíblia, é da mesma forma que a gente entende que Deus se arrependeu? O que você acha? Você acha que Deus se arrependeu? Ou não se arrependeu? Ou talvez ele tenha só mudado de opinião? Como que você acha? Para iniciar, a gente tem que entender que o que é o arrependimento. Arrependimento no dicionário significa ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. Remorso ou mágoa por se ter cometido um mal. E agora? Se você pensou, o que você pensou quando eu perguntei se Deus se arrependeu? Se Deus se arrepende? Será que você mudou a sua opinião diante do significado de arrependimento? Ou será que você vai permanecer com a mesma opinião? Deus se arrependeu ou não se arrependeu? Antes da gente falar sobre isso, a gente tem que entender que existe um termo na teologia que chama antropopatia. O que significa antropopatia? É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. A Bíblia é inspirada por Deus? É, mas ela foi escrita por homens. E como é escrita por homens, muitas vezes os pensamentos de Deus são, como a própria palavra diz, inescrutáveis para a gente. Deus ele mostra algo para nós e a gente fica tentando colocar aquilo que ele nos mostrou dentro da caixinha do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é muito limitado diante de um Deus que é ilimitado. Então, quando Moisés está escrevendo ali em Gênesis que Deus se arrependeu, não é esse arrependimento como o arrependimento que a gente tem, que é essa ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu, ou um remorso ou mágoa por se ter cometido um mal. Não é um remorso, não é uma mágoa, não é arrependimento da forma que a gente entende. Por exemplo, quando a gente comete algum pecado, a gente tem que se arrepender daquele pecado e voltarmos para o caminho correto. Deus ele não cometeu um pecado, ele teve que se arrepender daquele pecado para ele se voltar para o caminho correto. Deus ele não precisou ser realinhado. Não, Deus ele não teve esse tipo de arrependimento. O que aconteceu é que Deus ele mudou a sua opinião de alguma forma ali, em sua soberania divina ali, de forma de ser Deus que a gente não consegue entender. Deus teve uma mudança de pensamentos que não é o arrependimento do jeito que a gente entende, e para nós, a nossa consciência limitada, a gente não consegue entender isso. Então, para Moisés, quando ele viu que Deus mudou de pensamento de algum comportamento dele, ele falou assim, Deus se arrependeu. Porque ele usou esse termo, que a gente chama na teologia de antropopatia, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Ele pegou um sentimento que ele tem e colocou a Deus, sendo que sentimentos humanos são humanos e sentimentos de Deus são, e muitas vezes, incompreensíveis para nós. Então não quer dizer que Deus se arrependeu como o homem se arrepende. Até mesmo porque o próprio Moisés, ao escrever Números 23, o verso 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, não tem como Deus ter se arrependido da forma que a gente entende como arrependimento.
Deus pode ter sido, sim, uma mudança ali de comportamento, uma mudança de pensamento, de opinião ali, e Deus logo voltou atrás, porque ele trouxe um dilúvio, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele salvou ali Noé e sua família para que o povo ali não sumisse, para que as gerações ali de Noé pudessem existir, pudessem procriar e para que hoje pudéssemos ter vidas. Até mesmo nós pecamos muitas vezes e Deus ele tem misericórdia de nós e não nos mata. Ele nos deixa vivo porque a misericórdia dele vai se renovar a cada manhã. Então Deus ele não se arrepende da mesma forma que o homem se arrepende. Ele teve ali uma mudança de pensamento, teve uma mudança ali de opinião que para nós é incomparável, que para nós é indecifrável, que para nós é muitas vezes difícil de entender, é incompreendível, porque a gente não consegue entender a cabeça de Deus como a gente entende muitas vezes a cabeça do homem. Muitas vezes a gente nem entende a cabeça do homem, o coração do homem, imagina Deus. Tem um outro texto que eu quero trazer para vocês, que está lá em Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que ele não muda, não há inconstância em Deus. Deus não é inconstante. Um dia Deus está bem, outro dia ele está mal. Um dia ele quer destruir a humanidade, outro dia ele quer salvar. Deus não é assim. Não há inconstância em Deus. Nós, seres humanos, somos inconstantes. Deus não. Nós, seres humanos, nos arrependemos dessa forma que eu li aqui para vocês, numa forma de remorso, numa forma ali de mágoa por você ter cometido mal. Deus não. Deus ele teve só ali uma mudança de pensamento, uma mudança de opinião que muitas vezes que a gente não consegue compreender. Mas ele não se arrependeu da forma que a gente entende. Ele não se arrependeu como homem, porque Deus ele não pode se arrepender. Como a gente próprio leu aqui, lá no texto ali de Números 23:19. Ele não é homem não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Então o arrependimento dele, o arrependimento que está escrito lá em Gênesis 6:6, é totalmente diferente do nosso significado de arrependimento. É uma mudança de mentalidade ali sim, mas é totalmente diferente daquilo que a gente entende por arrependimento. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, pergunte, deixe aí o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe muito a sua vida e retornamos na próxima semana.